Fala aí, deve ser bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e dessa vez eu vim falar sobre uma ferramenta extremamente importante para todos os desenvolvedores. Uma ferramenta que vai te ajudar com a sua produtividade para rodar os seus serviços de forma rápida e leve e para evitar problemas do tipo "na minha máquina funciona". Sabe aquele colega que envia para você um código e diz "aqui tá funcionando"? Pois é, vamos resolver esse problema hoje. E eu tô falando aqui do Docker. O Docker é uma ferramenta para rodar containers, que são pedaços de código encapsulado com as suas devidas dependências, de forma que dê para rodar em um ambiente separado, e o Docker é a ferramenta que a gente usa para rodar esses containers, tá? Então, hoje eu vim falar especificamente de Docker Compose, que é a ferramenta que eu uso no meu dia a dia para, por exemplo, colocar os meus bancos de dados, colocar uma fila, talvez um RabbitMQ, um Kafka da vida, e também para rodar a própria aplicação, tá? Eu faço um build ali, crio uma imagem da minha aplicação e rodo ela dessa forma. Qualquer pessoa que colocar a minha aplicação na própria máquina consegue rodar a partir de um simples Docker Compose up-d, tá? Então ele roda isso no terminal e pronto, já está rodando minha aplicação lá na máquina dele. Então eu vou falar como você monta um Docker Compose, tá? Como você consegue criar uma imagem ali para sua aplicação e ainda vou dar algumas dicas para você usar no seu dia a dia, tá ok? Então vamos lá para a tela do computador. Bom, eu já criei aqui uma API simples, uma aplicação bem simplesinha aqui, que simplesmente só tem um Express, tem um Mongoose, e aqui eu faço uma conexão com o Mongoose e faço uma rota de Hello World, bem simples. Boto meu servidor para rodar e pronto, é isso, não tem mais nada. Tu vai ver aqui que nas independências não tem nada, só tem o Express e Mongoose. E é isso, aplicação bem simples aqui com o Node, tá? Beleza, vamos lá. Primeira coisa que você precisa saber é que quando você cria ali a sua aplicação, você precisa primeiro colocar ela em uma imagem, criar uma imagem da sua aplicação. E para isso a gente pode utilizar o Dockerfile. O Dockerfile é a ferramenta que a gente utiliza para criar imagens da nossa aplicação, tá? A gente também tem um cara chamado .docker-ignore, tá? Caso a gente queira ignorar algumas coisas, como por exemplo, a gente pode ignorar aqui a Node Modules. Dessa forma, quando ele for criar a imagem, quando ele for fazer o build, ele sempre vai ignorar ali o Node Modules, já que a gente está fazendo aqui o npm install dentro da minha própria imagem na hora do build. Mas vamos lá, eu vou explicar aqui o que está acontecendo passo a passo. Então aqui eu botei um Docker Ignore, beleza? Só para deixar de ficar prestando atenção na minha Node Modules, tá? E criei aqui o meu Dockerfile. Vamos lá, vou explicar aqui linha a linha. Esse vídeo não é para explicar o que é Dockerfile, mas sim te ajudar a criar imagens de forma mais produtiva ali para você conseguir criar principalmente um Docker Compose para você evitar ter que baixar, por exemplo, um banco de dados na sua máquina, um Kafka na sua máquina, para você evitar ter que preparar todo um ambiente ali antes de rodar a sua aplicação, tá? Primeiro ponto, você vai precisar ter o Docker instalado na sua máquina. Então você vai vir aqui no Docker, tá? No site do Docker, é só você botar Docker no Google e clicar no primeiro site. E você vai instalar aqui o Docker Desktop. Recomendo, pessoal de Windows, pesquisar um pouco sobre WSL, tá? E ter na sua máquina o WSL. Se você já tem o Windows 11, você já tem provavelmente o WSL instalado na sua máquina. Mas de qualquer forma, eu recomendo você dar uma pesquisada sobre WSL para Windows, para você ter o máximo proveito aqui da ferramenta do Docker, tá? Instala o Docker e se você está no ambiente de Windows, eu recomendo você aprender um pouco sobre WSL, tá? Nos outros sistemas vai rodar bem tranquilo. No meu caso aqui eu estou no Mac, então no meu não vai ter problema nenhum para rodar nada. Outro ponto é saber sobre o Docker Hub. O Docker Hub é um site, né, um repositório de imagens. Você pode ver aqui que logo de cara você vê a imagem do Python, BusyBox, do Mongo, inclusive, Postgres, Nginx, MySQL, então Neo4j. Tem várias imagens aqui extremamente famosas, tá? E recomendadas pela própria Docker para você utilizar dentro das suas aplicações, tá? Então, esses dois pontos são os mais importantes aqui para você saber antes de começar o vídeo. Baixe o Docker e acesse ali o Docker Hub, tá? Você vai perceber
que a primeira linha aqui do meu arquivo Dockerfile, que é o arquivo que eu utilizo para eu fazer o build da minha aplicação e dessa forma eu poder criar o meu container, né? Para que eu tenha essa produtividade, para que eu consiga enviar para uma pessoa e ela conseguir rodar a partir do Docker toda a minha aplicação. Eu preciso aqui desse Dockerfile. Vamos lá, primeiro ponto, esse from. Eu preciso dizer para mim, para o meu container, qual vai ser a imagem base que eu vou utilizar. Nesse caso aqui, eu estou usando o Node, que é a linguagem, a ferramenta que eu estou usando para rodar aqui o meu JavaScript. Então, eu preciso do Node. Eu falei qual é a versão e disse que ele é uma versão Alpine. A versão Alpine, existe a versão Alpine, a versão Slim e também existe a versão normal, sem esse aqui. A versão Alpine é só para dizer que para ele pegar uma imagem mais leve do Node com coisas que não são necessárias, para ele evitar coisas que não são necessárias, tá? Você poderia usar Slim também, mas eu estou usando Alpine aqui por gosto meu. Mas eu poderia usar um Node ou uma Slim, não tem problema. Vai depender muito do caso de uso da sua aplicação, tá? Beleza. No segundo passo, eu preciso dizer qual é a pasta que eu vou estar trabalhando dentro do meu container. Porque como funciona o container, né? Ele cria meio que um ambiente apartado, meio não, né? Ele cria um ambiente apartado do teu, onde é quase um novo computador. Então lá você vai ter todas as suas pastas, a pasta home, a pasta do seu usuário. E nesse caso eu preciso dizer qual é a pasta que eu vou estar trabalhando com a minha aplicação. Então aqui no meu caso é a pasta app. Eu falei que eu quero que ele crie uma pasta app e lá vai ser a minha workdir, ou seja, onde eu vou estar trabalhando. Aqui eu faço um copy da minha package.json, né? E da package.lock.json. E depois eu dou um npm install. E depois eu dou um copy de novo. Por que eu dou um copy de novo? O Docker ele trabalha muito com cache. Então, você vai ver que aqui, na primeira vez que a gente rodar, ele vai demorar bastante para conseguir fazer o build dessa imagem, porque ele não tem o cache disso aqui. Então ele vai demorar um pouco. Na segunda vez que a gente rodar, você vai perceber que ele vai rodar instantaneamente, porque ele já vai entender que ele já tem o Node instalado, ele já sabe o que é a pasta app, ele vai verificar nesse ponto aqui se existe alguma alteração no meu package.json, ou seja, se eu, por exemplo, instalei alguma dependência, né, nova, se eu fiz alguma alteração no meu package.json, e aí, se eu fiz, ele vai dar um npm install. Caso eu não tenha feito, isso aqui vai passar direto. Então, isso aqui já é um recurso que é muito útil para a gente poupar tempo, né? Ele vai ver se eu fiz alguma instalação nova e logo ele vai ver se precisa ou não dar o npm install. Caso não precise, ele vai passar direto por aqui e vai dar um copy no restante dos arquivos para a gente poder seguir, né? Com o nosso build. E no final ele vai dar ali um comando de Node index.js para rodar a nossa aplicação. Bem simples. É isso aqui que a gente precisa, tá? Então, o nosso Dockerfile está pronto. Vamos agora para o que importa, que é o nosso Docker Compose. A partir daqui, você consegue, então, criar a sua imagem da sua aplicação, fazer o build dela, rodar ela e colocar outros serviços que se comunicam entre si, porém em ambientes apartados. Tá? Vou explicar um pouquinho sobre isso no decorrer do vídeo. Bom, vamos lá, como é que a gente constrói aqui o nosso Compose, tá? Primeiro ponto que você tem que saber é que em alguns projetos você vai ver Compose e outros você vai ver docker-compose.yml, ou talvez até um YAML, tá? Mas os dois vão funcionar. Só que as versões mais recentes do Docker chamam essa parte de Compose só, tá? Porque antigamente o Docker Compose era uma ferramenta dentro do Docker. Hoje em dia o Compose já é apartado, meio que apartado, sabe? Uma nova ferramenta. Então, hoje em dia a gente chama mais de Compose, tá? E aí também nas versões antigas você vai ver também que aqui tem as versões, tá? Antigamente a gente setava aqui qual era a versão do Compose que a gente estava usando, mas hoje em dia também não precisa, nas novas versões não precisa colocar o version. A gente pode ir direto para os serviços que a gente vai usar. Então a gente vem aqui e coloca as services. E aqui nesse caso eu vou colocar um app. Por que app? Porque é o nome que eu escolhi. Pode ser qualquer coisa. Pode ser aqui, full, tá? Aí vai ser a escolha sua. Nesse meu caso, eu vou colocar app, porque é a minha aplicação e eu quero colocar como app.
Nesse caso, não vai rolar isso aqui, tá? Isso aqui foi o complete, não é isso que eu quero. O que eu quero nesse caso aqui é fazer um build. Eu preciso fazer um build da minha aplicação para eu conseguir gerar a imagem e em si eu rodar aqui a minha aplicação, tá? Eu poderia colocar isso aqui que ele está pedindo, tá? Falar que o contexto está aqui, ou seja, está na raiz do meu projeto, e que o que ele deve olhar é o Dockerfile. Por que que a gente pode ter isso aqui? De vez em quando, talvez você queira trabalhar com mais de um Dockerfile. Por exemplo, ter um Dockerfile base para você colocar alguma coisa a mais, tá? Vai depender muito do seu contexto. No nosso caso aqui, eu vou colocar direto, assim, tá? É mais simples. Também eu vou colocar as portas. Nesse caso aqui, é 3.000, se eu não me engano, que eu setei. Isso, 3.000. Para 3.000. Por que que eu coloquei 3.000 duas vezes, tá? Eu coloquei 3.000 duas vezes porque a primeira aqui significa a porta que vai rodar na minha máquina. Lembra que eu disse que o container é um ambiente separado da sua máquina? Então, nesse caso, a porta do container não reflete a porta da sua máquina. Então eu preciso fazer isso. Eu preciso primeiro falar qual é a porta na minha máquina que vai rodar e a porta que vai rodar lá dentro do container, tá? Então nesse caso aqui é 3.000 para mim e 3.000 para o meu container. Bom, aqui já é o suficiente para a gente rodar a nossa aplicação em si, tá? Com isso aqui já é o suficiente para a aplicação subir. Porém, a gente está usando Mongo aqui dentro, certo? Então eu preciso colocar aqui e dizer, criar aqui o meu container do Mongo, né? Criar aqui, subir uma aplicação Mongo para eu poder usar dentro da minha própria aplicação. Nesse caso, eu vou usar a própria imagem do Mongo, né? E eu vou dizer aqui que o nome do meu serviço vai ser também Mongo, tá? Vou colocar assim mesmo, que vai ser Mongo Latest, tá? Não é recomendável usar o latest, porque dessa forma, sempre que alguém gerar o build desse compose, né? Sempre quando alguém rodar esse compose, ele vai pegar a versão mais recente do Mongo. E essa versão pode estar com alguma vulnerabilidade, pode estar com algum bug, e aí vai dar problema de não rodar na máquina da pessoa. Então, o mais recomendado aqui é você vir aqui no Docker Hub, ir lá no Mongo, tá? Por exemplo, aqui, ou você pode pesquisar aqui em cima, não tem problema. E aí você vem aqui em Tags e coloca qual é a versão que você quer usar, tá? Pode usar aqui essa versão aqui, 8. Você pode olhar aqui as vulnerabilidades dela, tá vendo? Aqui, tá vendo? Lançou uma nova versão. A LTS, por exemplo, ela tem uma vulnerabilidade. Aí você pode ir olhando aqui qual faz mais sentido para o seu objetivo, tá? Então aqui eu vou deixar latest mesmo, tá? Mas no seu caso, eu colocaria a versão, tá? Quando eu vou criar uma aplicação minha, eu coloco a versão, seta a versão aqui direitinho, para que quando eu for pegar essa aplicação de novo para mexer, não tenha problema com versão do Mongo ou algo do tipo, tá? A porta, mesma coisa, a porta para mim e a porta para o container. E aqui os volumes, tá? Os volumes é uma forma de você manter os dados é, do seu banco de dados ou da sua aplicação, né, do seu container. Porque quando você roda o container, lembra que eu disse que ele é um ambiente apartado de novo? Bom, quando você apagar esse container, logo os seus dados também são perdidos. Então, se você quer, por exemplo, manter os dados salvos no seu banco de dados, você precisa colocar, ter uma forma de salvar isso dentro da sua própria máquina. E essa forma é aqui. Você cria um volumes e você fala, olha só, dentro da minha máquina, lembra dois pontos aqui? Dois pontos aqui nesse caso significa minha máquina, máquina do usuário. Então, eu falo que na minha máquina vai ter uma pasta chamada docker underline, quer dizer, mongo underline data, para a pasta data/db do meu container, tá bom? E aqui, nesse caso, eu vou ter que criar os volumes para minha máquina também. Então eu venho aqui, boto mongo underline data, que é o que eu coloquei aqui em cima, tá? Tem que ser igual. E tá lá, tá criado. Criei o volume. Quando ele fizer o build, ele vai criar esse volume para mim,
tá bom? Outra coisa que é muito importante, dependendo da imagem que você esteja utilizando, por exemplo, se você estiver usando um Postgres da vida, você vai ter que usar outra env, e se você estiver usando um MySQL da vida também vai ser outra env, mas são os environments. Você vai dizer ali quem é, por exemplo, o usuário e a senha desse usuário dentro do seu banco. Então, nesse caso aqui do Mongo, são essas duas aqui mesmo, que é o Mongo initdb, root username, que eu botei root aqui, e Mongo initdb root password, que eu botei example, tá? Então, tá lá. Se você quiser também, você pode utilizar a própria .env aqui, tá? Para você conseguir colocar de forma dinâmica esses caras. Então, aqui você utilizaria dessa forma, tá? E colocaria aqui esse cara. Isso funcionaria também, tá bom? Aí colocar aqui o que você quiser, tipo root. Isso funcionaria, mas no caso lá, eu vou deixar direitinho do jeito que já estava antes. Beleza? Nisso aqui já era o suficiente para a gente rodar a nossa aplicação. Vamos testar? Vamos lá. Para a gente rodar a nossa aplicação, eu vou parar de rodar ela aqui nesse caso, senão vai dar problema de porta. Para a gente rodar a nossa aplicação, a gente vai fazer rodar o seguinte comando. A gente vai chamar o Docker e vai fazer o seguinte. Vai botar Docker Compose up e você poderia colocar o "-d". O "-d" é para você rodar ele de forma detached, tá? Então os logs não vão aparecer, mas nesse caso eu vou usar ele up para vocês verem os logs rolando, tá? Vamos lá. Bom, você percebe que ele rodou rápido, mas ele demorou ali no comecinho. A minha máquina é muito rápida, então acaba indo um pouco mais rápido, mas ele faz um load. Nisso que ele faz um load, ele verifica todas as labels dele para verificar se tudo já aconteceu. Se ele já tem cache dessas coisas. Então aqui ele já tinha cache, porque eu tenho, por exemplo, a imagem do Node instalada no meu computador, e ele verificou o meu NPM só tem 2 dependências, então foi bem rápido. Mas daqui a pouco eu vou instalar uma dependência para vocês verem que demora um pouco mais. Porém, tá aqui, tá rodando tudo, o Mongo tá rodando, e você percebe que tem aqui o nosso log da nossa aplicação, que é o MongoDB Connected, que eu coloquei bem aqui pra gente, tá? Tá aqui, ó. MongoDB Connected. Então vai estar aqui também até o outro log de Service Running on Port 3000, tá? Como eu coloquei aqui. Você percebe que aqui eu não coloquei localhost, e sim Mongo, tá? Por quê? Nesse caso eu coloquei aqui Mongo, porque dentro do nosso Compose, o nome do nosso serviço é Mongo, tá? O nome do nosso serviço é Mongo. Então, aqui dentro da minha aplicação, a gente tem que colocar Mongo, tá? Se a gente colocasse localhost, não estaria rodando. Na verdade, aqui até estaria rodando, porque eu estou colocando a porta dele para rodar na nossa, tá? Eu tô falando que a porta do Mongo tá rodando também na nossa máquina, então nesse caso eu também colocaria aqui localhost. Mas caso eu queira usar lá dentro do próprio Mongo, do próprio Docker, né? Eu tenho que colocar por aqui, tá? Nesse caso, na sua aplicação, você provavelmente usaria isso aqui como uma variável de ambiente, como um dbHost, tá? E aqui, quando estivesse rodando dentro do seu, em produção, estaria o Mongo, e aqui na sua área de trabalho, quando você estiver desenvolvendo, você poderia deixar localhost mesmo, tá? Então é bem simples também. Nesse caso, eu vou deixar Mongo mesmo, não tem problema. E agora vamos testar aqui, fazer um HTTP 3000. Tá lá, 200, Hello World, bem tranquilo, né? Sem muitos problemas. Não deu nenhum erro de conectividade com o Mongo, tá? E tá tudo funcionando como deveria. Vou dar algumas dicas para vocês, caso vocês queiram fazer. Existe a possibilidade de você verificar se o Mongo está rodando. Por exemplo, o meu app ele depende do meu Mongo para funcionar. Então, eu poderia fazer um health check para ver se o meu Mongo estava rodando e logo minha aplicação não subiria. Então, eu poderia vir aqui fazer um health check e rodar os seguintes comandos. O teste, né, para mim dizer qual é, o que
para mim rodar ali, fazer um ping pro meu Mongo, para ver se ele tá funcionando. Ele vai me retornar se tá funcionando ou não. E isso aqui também depende de qual aplicação você está utilizando, tá? De qual imagem você está utilizando. Um Postgre vai rodar um comando diferente, um MySQL um comando diferente. Você pode dar uma olhada na internet para escolher qual comando você vai ter que estar utilizando, tá? Intervalo, quanto é o intervalo entre as requisições para ver se está funcionando. Por exemplo, uma parou de não funcionar a primeira vez, então em 10 segundos eu vou fazer de novo a requisição. Timeout, se demorar mais de 5 segundos, tá? Ou seja, se demorar mais de 5 segundos para responder, ele para. Ele fala, beleza, não tá funcionando, vou tentar novamente daqui a 10 segundos. E aí a quantidade de retentativas. Eu também tenho a opção de colocar um start period. Também posso colocar uns 30 segundos. Que aqui nesse caso é o tempo necessário que ele tem para esperar para fazer uma requisição. Por exemplo, eu espero 30 segundos para então começar a fazer o meu health check, tá? Então você poderia colocar aqui para dar um tempo para sua aplicação subir, né? No caso. Agora, como é que isso funciona, cara? Como é que eu consigo ter essa comunicação entre os dois? Isso acontece porque existe um cara chamado Networks dentro do Docker, tá? E apesar desses caras serem ambientes apartados um do outro, isso ser um container e isso ser um container, eles conversam entre si a partir de networks que existem dentro do Docker, né? As redes do Docker. Então vai funcionar mais ou menos assim, tá? Eles conversam através dessa mesma rede, estão conectados numa mesma rede, então eles conseguem se comunicar entre si, tá? Se vocês quiserem aprender mais sobre redes, dá uma comentada aqui que eu trago um vídeo específico sobre redes dentro do Docker, tá bom? Então é isso. Tá pronta aqui nossa aplicação. Você vê que a gente tem a aplicação rodando perfeitamente, tá? Eu posso continuar aqui desenvolvendo tudo que eu preciso e melhorando ali conforme a necessidade, o meu Dockerfile, por exemplo, acrescentando novos serviços, por exemplo, colocando aqui um Kafka, se eu quisesse, tá? Poderia colocar um Kafka aqui, e aí colocar image, procurar lá no Docker Hub um Kafka, que tem um da Bitnami que já me sugeriu, tá? Então eu vou lá, procuro meu serviço, adiciono aqui, é bem simples. Vamos rodar só aqui, só para vocês verem o health check. Não sei se vocês enxergam, mas aqui tá o ID, o Mongo e aqui o meu Docker Compose App, que é a nossa aplicação, tá? Ele diz aqui quanto tempo tá rodando, eles estão up, os dois, e aqui tá vendo, ó, um health check, ele fala que ele está healthy e e rodando, né? Ele tá rodando ali direitinho. Ele diz aqui qual é, que ele é localhost, né? Esse aqui 0000 é localhost, diz a porta e o nome aqui do meu container que está rodando. Bom, se você assistiu esse vídeo até aqui, eu vou deixar um link aqui embaixo para você poder assinar a Alura com 20% de desconto. E isso vai acontecer por tempo limitado, porque eles estão agora com uma promoção de aniversário. Então acessa lá, se inscreve com esse desconto imperdível e lá você vai poder aprender mais sobre Docker e sobre Node, por exemplo, e outras tecnologias incríveis que o mercado tanto quer. Então, se inscreve, usa ali o desconto de 20% e continua aprendendo sobre Docker e outras ferramentas que vão evoluir a sua carreira como desenvolvedor. Não se esquece também de deixar o seu like, compartilhe esse vídeo com aquele colega que diz para você que na máquina dele funciona. Coloca aqui embaixo nos comentários se você quer mais conteúdos como esse sobre Docker, sobre Node, por exemplo, ou sobre outra tecnologia que você gostaria de aprender. Se inscreve no canal, ativa um sininho para continuar acompanhando esses vídeos, que eu sempre trago aqui toda semana, eu tô trazendo um vídeo novo aqui pro canal, tá bom? Então se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu like e até a próxima.